Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olha, pessoal, eu vim aqui para poder explicar a vocês que eu arrumei assim duas personalidades no meu canal, no qual às vezes as pessoas não entendem nada, né? Porque o meu nome é Leida Isabel. Mas, na verdade, se vocês procurarem mais a fundo, vocês vão ver que o ser humano, ele tem duas personalidades, ou mais, porque tem algo dentro de você que diz faz tudo certo, o outro diz não. Tem um lado dentro de você mais ousado, o outro mais tímido. Então foi uma forma no qual eu arrumei de fazer uma brincadeira com vocês. Porque, pessoal, a gente tem que se virar nos 30, né? Se não tem conteúdo, a gente inventa. Então eu resolvi fazer essa brincadeira com vocês, usando o método, né, das irmãs gêmeas, no qual não é uma mentira, né? Porque no caso, meu nome é Leida Isabel mesmo, e é só uma brincadeira no caso que eu fiz, né? E tá ali, né? A Isabel entrando em ação, falando com vocês que não vai mais gravar vídeo. Ai, ai, e ela não mencionou o nome de ninguém, ela só falou que não ia gravar o vídeo. Então, eu, Leide, tô querendo dizer para vocês que vamos gravar sim, pessoal. Porque nós não devemos desistir, né? À toa daquilo no qual nós almejamos. Então, pessoal, é muito bom a gente poder gravar vídeo. E eu quero falar para vocês de algo no qual aconteceu algo misterioso, que eu, assim, como meu esposo é muito evangélico, né? E não era nem para ele estar falando essas coisas. Mas vocês sabiam que existe, pessoal, algo sobrenatural rondando e as pessoas não se dão conta disso? É verdade. Olha, eu vou contar para vocês um caso que não é mentira, é real. Olha, estava descendo eu e uma amiga minha, que ela é filhada da minha mãe, nós estávamos descendo uma escadaria perto da minha casa. De repente apareceu um pé de rosa. Atrás desse pé de rosa tinha uma moça dos olhos azuis, branca como uma neve. Ela olhou para mim, piscou e apareceu uma fumaça e ela subiu atrás do pé de rosa. Ela subiu vestido de noiva e sumiu. E nessa época estava surgindo um comentário na minha cidade, e lá pro lado do Moura, quem mora aqui sabe, né, onde fica o Moura, mas para vocês que não sabem, é uma roça, que estava parecendo uma noiva para as pessoas no qual passavam por ali. Quem está assistindo esse vídeo, no caso, que ouviu essa história, sabe que eu não estou mentindo. E no momento ali, eu fiquei tão impactada que eu não lembrei, ainda bem, né? Eu não lembrei, porque eles falavam que era uma moça que havia acontecido algo com ela perto do casamento dela. Então ela estava aparecendo pro pessoal e assombrando o pessoal. Mas na hora eu não tive palavras para poder falar. Eu simplesmente terminei de descer a escada com a minha amiga. Mas ela percebeu antes da gente terminar, a gente era muito assim, amiga. Então ela pegou, foi, colocou a mão assim em mim e falou, nossa, você tá fria. Eu falei com ela assim, peraí um pouquinho, depois eu te falo. Aí ela pegou e falou, o que foi? Eu falei, ela falou, nossa, me dando medo. Eu falei, porque era 6 horas, gente, era 6 horas. Aí a gente estava até descendo para poder ir numa venda que tinha na Rua Nova, que era a única que estava aberta, a gente ia comprar biscoito recheado. Olha. Aí, e eu já era assim, né, adulta, né, não era criança mais. Tem um tempo atrás, né, porque hoje em dia ela é casada, ela tem um filho, eu sou casada, não tenho, mas era coisas
bem diferente, né? A gente cismava de comprar alguma coisa e ia lá e comprava. Aí eu contei pra ela que eu tinha visto essa pessoa e ela estava vestida de noiva e que ela apareceu pra mim e ela sumiu na minha frente. Aí ela pegou e falou assim, como eu não vi? Aí eu falei assim, talvez porque você não olhou pra dentro do quintal. Ela falou assim, eu olhei sim, a gente passou encostada na cerca. Era uma cerca, não era muro. E a casa, gente, não morava ninguém ali, pessoal. Era uma casa na qual, eu não vou dizer para vocês abandonada, mas morava ali uma costureira, que ela já não fazia parte desse mundo mais. Aí eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, perguntei à minha mãe se a pessoa que morava ali era loira, tinha os olhos azuis, se era possível estar vendo ela. Minha mãe falou, não, quem morava ali, inclusive quando essa pessoa saiu desse mundo, essa pessoa já era uma pessoa assim com mais idade. Então era pra você ver ela do jeito que ela era. E ela não era nem loira, nem tinha os olhos azuis. Eu falei, mãe, tem uma assombração. Ela falou assim, é, assim, as pessoas falam que não existe assombração, que é tudo coisa da cabeça da gente. Eu falei, mas eu não estava pensando em nada. Eu estava só pensando num biscoito que a gente ia comprar. Aí ela falou assim, minha filha, a mãe já viu tanta coisa, mas eu nem falo, porque hoje em dia, né, as pessoas julgam muita gente. Então, essas histórias, assim, tem muita gente que pensa que é mentira, que não acredita, mas, né, para que você iria inventar? Eu, como sua mãe, eu acredito, sua amiga que estava perto de mim, minha filhada, acredito também, porque ela viu como você ficou. Mas se você contar isso para outra pessoa, as pessoas vão achar que é mentira sua. Eu falei, não, mãe, mas eu vi. Aí ficou naquela, né? Aí eu comentei com uma amiga minha, falei com ela, gente, será que ficou só por aí? Será que eu ainda vou ver mais alguma coisa ainda? Aí ela pegou e falou assim, não sei. Aí eu não sei. Aí eu peguei e falei assim, ai gente, eu não quero ficar vendo essas coisas não. Porque quando eu era pequena eu via muita coisa, né? Assim, mas... Desculpa, gente. Depois de adulta não. Aí passou um tempo, foi passando um tempo. Aí depois, do nada, assim, eu tava em casa, assim. Aí eu peguei e fui. Não, não foi isso. Eu fui trabalhar numa casa que tinha uma lenda, até eu não vi nada, para mim era lenda. Falaram comigo que nessa casa aparecia uma cobra e que já tinham ido lá um padre Gesade, não sei, de lá, de quem conhece ele é exorcista. Porque ele tinha ido lá rezar, porque essa senhora que eu fui trabalhar para ela também não se encontra mais aqui, gente. Já tem um tempo já. Ela tinha perdido o esposo dela porque um rato mordeu no pé dele, infeccionou, ele não procurou o médico, quando ele foi procurar já era tarde demais e ele partiu. E ela ficou assim, depressiva, foi esquentar o leite. Aí o leite acabou entornando nela e ela foi parar, me parece que na época ela foi parar na UTI e ela estava assim, depressiva e precisava de alguém para poder ficar de companhia com ela. Então minha irmã foi, me indicou, eu fui lá, conversei com a sobrinha dela, deu tudo certo. Aí eu fui ficar de companhia com ela. Mas ela era muito calada na dela, e eu também na época era bem tímida. Mas eu gostava de bem de fazer umas gracinhas assim, pra pessoa animava ela. Aí eu chegava lá e falava com ela, e o apelido dela era Dona Zuzu, eu falava com ela, e Dona Zuzu, nossa, eu passei ali, tinha um homem e tal, ficava me olhando e é isso, eu notei, eu fui no ponto fraco dela. Ela ficava assim, é mesmo? Mas como que ele era? Aí eu falava, era assim, assado e tal. Ela, mas ele pode mexer com você é só uma menina e tal, ele não tem vergonha não. Falava assim, eu falava assim, bem, esse assunto deu para perceber que interessa a ela, né? Aí eu sempre ia com umas conversinhas assim que eu sabia que ela gostava.
E ela era muito boa para mim, gente. De manhã, ela não deixava eu fazer café. Ela obrigava eu a comer 2 pães, então tinha dia. Quando eu não comia 2 pães, ela falava assim comigo: você leva para sua casa, quando chegar lá você come. Aí, né, era barato, chegava lá, minha mãe já tinha comprado, né? Aí ela me tratava muito bem, ela arrumava mesa para mim, ao invés de eu arrumar para ela. Tudo que ela comia, eu comia, nunca fez assim questão de nada para mim. Ela sempre me achava muito miudinha, muito magrinha. Então, tudo de coisa que tinha assim, de novidade, ela guardava e me dava, entendeu? Aí tinha uma moça que morava lá perto dela, a Ângela, que hoje em dia ela é evangélica. Ela tinha uma menininha e ela sempre levava a menininha lá, então eu gostava de trabalhar lá, entendeu? Para mim não era nenhum serviço, porque na época que minha mãe era bem nova, minha mãe gostava muito de sair, eu já não saía muito, era muito caseira, então eu tinha que ficar chamando, né? Minha amiga para poder ficar lá em casa, minha sobrinha. Então trabalhar para mim à noite para mim era bom porque era um meio de eu ganhar um dinheiro e também de eu não ficar tão sozinha em casa, né, pessoal? Pessoal, aí ela nunca contou pra mim da tal cobra, mas eu fiquei sabendo através da vizinha, né, o boato, e um dia ela falou assim comigo: você nunca viu nada aqui não? Eu falei assim com ela: não, porque eu dormia no meu quarto separado, né? Assim, um pouco distante do dela, porque ela não tinha nada, ela só teve depressão, porque o esposo, ela perdeu o esposo, o leite caiu em cima dela, levou muito susto, ela teve queimadura, ela ficou meio assim, baratinada, né? Aí eu peguei e fui, falei: não. Aí ela pegou e falou assim: você nunca viu nada? Eu falei: não. E eu achei estranho, porque até aí nunca tinha ninguém tinha falado nada comigo. Aí eu achei estranho, falei assim: é porque eu deveria ver alguma coisa aqui? Aí ela pegou e falou assim: não, é porque a menina que trabalha aqui de dia fica inventando moda. Aí eu falei assim: que moda? Aí ela falou assim: fica falando que tem medo de. Fica falando que tem medo de. Amor, fecha lá, tá? E deixa a chave, uma chave. Aí eu falei assim, ela fica falando que tem medo de ficar aqui sozinha. Eu pergunto ela por que ela nunca fala. Aí eu falei com ela, deve ser porque a senhora, né, por tudo que aconteceu e alguém daqui não se encontra aqui mais, não é isso não, dona Zuzu? Ela falou assim: eu creio que não, é bobeira dela mesmo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, por que ela me perguntou se eu nunca vi nada aqui? E eu já tinha visto a tal mulher, gente, que eu desci na escadaria e vi, né, no caso. Aí ela pegou, foi, falou assim, aí tudo bem. Aí num certo dia, tava muito calor mesmo. E eu, gente, muito agarrado com a minha mãe, como vocês sabem, de tudo que eu falo da minha mãe. Eu dormi no canto da minha mãe até no dia do meu casamento, para vocês terem uma noção disso. Então, porque quando eu não trabalhava de acompanhante, quando eu vi que a minha mãe precisava de mim, eu parei, né? Aí eu comecei a mexer com vendas, vendia roupa, vendia Natura, vendia Hermes, vendia Avon. Então eu tinha minha renda, não tinha necessidade de eu trabalhar de acompanhante, porque minha mãe precisava da minha companhia, né? Já não podia deixar ela sozinha, né, pessoal? Porque o tempo vai passando e a gente não vem ficar mais jovem, né? A tendência é a gente, né, se amadurecer mais. Então eu resolvi não trabalhar mais de acompanhante à noite. Aí, pessoal, o que aconteceu? Olha, eu deixei a janela aberta porque minha mãe tinha alergia ao ventilador e eu dormia com ela, então eu assim, já estava habitada a não usar ventilador. E ela, com toda a humildade do mundo, toda a bondade, ela falava assim: olha, você não quer que eu coloque. Ela sempre chamava de menina. Menina, você não quer um ventilador, não? Aí eu brincava com ela, falava: menina, não quer, não. Aí ela: minha filha,
Eu falo menina porque eu acho seu nome tão difícil. Aí eu brincava com ela, falava, só a senhora falar Lady Laura. Aí ela, seu nome é Lady Laura. Eu falei, não, meu nome é Lady Isabel, mas Lady Laura por causa da música do Roberto Carlos. Aí ela, tá, mas sempre, nunca chamava por Lady, era sempre menina. Aí esse dia eu deixei a janela aberta. Gente, apareceu uma cobra enorme na janela do quarto. Enorme. E eu não tive coragem de chamar ela. Não tive coragem de falar com ela. Eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe. Aí minha mãe pegou e falou assim, ó, minha filha, você tem dom de ver as coisas. Porque minha mãe era espírita, entendeu? Ela falou, quando você era pequenininha, você sempre via as almas. Você via elas gogunando. Aí eu falava com a minha mãe, na igreja que eu vou, porque eu já era evangélica, né? Eles falam que isso não existe. Aí ela falou, cada um com a sua crença. Eu tô falando que você via. Você via e contava pra mamãe. Você via muita coisa. Eu falei assim, e ela falou, você tá na igreja e viu essa mulher. Você falou pro seu pastor que você viu? Eu falei com ela, não, fiquei com vergonha. Ela falou assim, mas devia falar, né? Eu falei, mas não me deu medo. Nem essa tal de cobra não me deu medo, porque eu sabia, no caso, que ela era invisível, ela não ia fazer nada comigo. Aí a mãe falou assim, você é muito corajosa. Você vai continuar lá? Eu falei assim, vou, nada a ver. Aí eu continuei. Só que depois um sobrinho dela foi morar com ela, né? Aí não teve como eu continuar lá. Aí eu peguei e fui sair. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu tô falando com vocês algo sobrenatural que acontecia, entendeu? E eu já vi muita coisa, assim, desagradável. Coisas no qual, se eu falar, vocês nem acreditam. Coisas bem estranhas mesmo, entendeu? Mas a gente tem que pegar com Deus, né? Porque eles falam que assombração não existe. Mas se eu disser para vocês também que eu não vi, eu vou estar mentindo, entendeu? Eu vi, eu ouvi. Um dia eu estava na rua, meu pai já tinha morrido há muito tempo e minha mãe estava me esperando, porque eu estava demorando. Veio algo no meu ouvido com a voz dele e falou assim: olha que quando ele morreu eu tinha 5 aninhos. Falou assim: ó, vai embora, que a sua mãe está te esperando, ela está preocupada com você. Alguém explica o que é isso? Não era a voz de Deus, era a voz do meu pai. Eu cheguei em casa, contei pra minha mãe falou, nossa menina, que coisa, hein? E eu já ia atrás de você. Aí eu falei, mãe? Ela falou assim, a mamãe já ia atrás de você. Aí eu falei, não, eu tava com minhas amigas na praça, em frente à igreja. Era até em frente à igreja católica, gente. Aí ela pegou e falou assim, porque eu fico preocupada, né? Porque Miracema mudou muito, já não é mais como antes e tal. Aí, pessoal, esse é meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu não saí do programa. É mentira da Isabel, aquela mentirosa. Quando eu pegar ela vai ver o que eu vou arrumar com ela. Fica com Deus, pessoal. Ficam na paz.